Olá meninas, eu sou a doutora Patrícia Mangueira, médica cirurgiã geral e gostaria de conversar com vocês hoje sobre carboidratos. Por que devemos diminuir esse alimento do nosso dia a dia e como fazer as melhores escolhas? Se você se interessa por esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo. Você pode se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para saber de mais assuntos como esse. Os macronutrientes são três: as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Quando as proteínas são ingeridas, elas são digeridas pelo nosso organismo e são absorvidas sob a forma de aminoácidos. Quando ingerimos carboidratos, nosso organismo faz a digestão e absorvemos glicose. Já as gorduras, quando são digeridas, são absorvidas sob a forma de ácidos graxos. Então, é como se os macronutrientes são macromoléculas, é como se fosse uma grande corrente. Quando eles são quebrados, a gente ingere cada elo dessa corrente. Quando ingerimos, então, carboidratos, nosso organismo faz a digestão e a gente começa a absorver glicose. Essa glicose vai servir como combustível para o organismo, fornecendo energia. Se a gente ingerir uma grande quantidade de carboidratos, o que ocorre? Uma grande quantidade de glicose na corrente sanguínea, ocorre uma hiperglicemia. Esse excesso de glicose não vai ser todo necessário para a produção de energia. Então, uma parte dele vai ser consumida pela célula, a outra parte vai ser transformada em ácido graxo, que é gordura, e vai ser armazenada, então, de 3 em 3 moléculas de ácidos graxos, que são os triglicerídeos, para formar gordura. Então, a glicose consumida em excesso no nosso organismo vai ser transformada em tecido adiposo e a gente vai começar a ganhar peso. Não apenas a quantidade de carboidrato ingerida importa, mas também a qualidade desse carboidrato. Então, se uma pessoa faz ingestão de um carboidrato que tem uma digestão muito rápida e é rapidamente absorvido pelo nosso organismo, vai ocorrer uma elevação rápida do açúcar no nosso sangue. Em resposta a isso, o pâncreas começa a produzir insulina rapidamente, para que esse açúcar seja colocado para dentro da célula. Isso se chama pico de insulina. Da mesma forma que ocorre o pico de insulina, que é a elevação rápida da insulina, ocorre uma queda brusca desse hormônio. Quando ocorre a queda brusca da insulina, a pessoa começa a sentir fome novamente. Por isso, pessoas que têm o hábito de fazer ingestão de carboidratos de digestão rápida, têm fome em poucas horas, eles comem várias vezes ao dia. Como reduzir os carboidratos da alimentação pode te ajudar a emagrecer? Reduzindo os carboidratos da alimentação, nós vamos ter menos glicose disponível na corrente sanguínea. Isso faz com que o organismo procure energia de outras fontes. A primeira que ele vai procurar é do glicogênio, que é uma fonte energética que está armazenada principalmente no fígado. Depois que ele consumir as reservas de glicogênio, ele passa a queimar gordura como fonte energética, a gordura que está armazenada no nosso tecido adiposo, fazendo então com que a gente perca peso e medidas. A redução de peso através da redução dos carboidratos pode trazer vários outros benefícios, como o controle e a prevenção do diabetes, melhora do bem-estar geral e melhora dos níveis hormonais. Como podemos diferenciar entre bons carboidratos e carboidratos ruins? Bom, existe uma classificação dentre os carboidratos. Então, temos os monossacarídeos, que são carboidratos que têm apenas uma molécula na sua composição. São eles a glicose, a galactose e a frutose. Os disacarídeos, que têm 2 moléculas na sua composição. Então, são eles a sacarose, que é formada por uma molécula de glicose com uma de frutose, a maltose, que é formada por 2 moléculas de glicose, e a lactose, que é formada por uma molécula de galactose mais uma molécula de glicose. O tamanho do carboidrato vai definir a velocidade com que ele é absorvido pelo nosso organismo.
Então, carboidratos pequenos, com uma ou duas moléculas, são absorvidos rapidamente. E por isso eles são chamados carboidratos simples. Os carboidratos mais complexos são absorvidos mais lentamente. E por isso eles têm esse nome, carboidratos complexos. Os carboidratos simples também são chamados de açúcares. Eles são solúveis em água, são rapidamente absorvidos pelo organismo e também têm sabor doce. O fato deles serem rapidamente absorvidos pelo organismo faz com que eles aumentem a glicose na corrente sanguínea muito rapidamente. No Brasil, o açúcar encontrado no supermercado é a sacarose, que aqui no país é derivada da cana-de-açúcar. A legislação brasileira faz uma classificação dos açúcares de acordo com o teor de sacarose. Então, o açúcar cristal ele tem 99,8% de sacarose, enquanto o açúcar mascavo tem 90% de sacarose. Aí você vai perguntar, então é melhor consumir o açúcar mascavo? Açúcar é açúcar. Os carboidratos simples são menos indicados na alimentação saudável. Outros carboidratos simples são todos os derivados do açúcar, incluindo os produtos industrializados, biscoitos, os próprios refrigerantes, balas doces, chocolates, o leite de vaca, porque ele contém lactose, que é um carboidrato simples, e também as frutas são consideradas carboidratos simples. As frutas são consideradas alimentos saudáveis pelo teor de nutrientes, mas quando consumidas em excesso, elas podem se tornar grandes vilãs. Os carboidratos complexos são os polissacarídeos, aqueles que contêm amido e celulose. Estão incluídos nesse grupo todos os cereais. Então aqui nós temos arroz integral, a linhaça, chia, milho e vários outros grãos. Também estão incluídos nesse grupo as leguminosas, que são a família do feijão, né? E temos o feijão, a lentilha, temos o grão de bico, que é um grão parecido com o sabor dele é parecido com o amendoim, e temos o próprio amendoim, que é considerado uma leguminosa. Também são desse grupo os tubérculos, que são a mandioca, batata e atum também, a batata doce, inhame, cará, aipim e outros tubérculos. Estão incluídos nesse grupo também, só que contém mais celulose do que amido, os vegetais fibrosos e todas as folhas, a cebola, a couve-flor, o brócolis, pepino, vários outros vegetais. A fibra retarda bastante o processo de absorção do alimento no nosso organismo. Então, quando nós temos um carboidrato complexo que é refinado, a velocidade de absorção do carboidrato refinado aumenta. Então, ele passa a se comportar como um carboidrato simples. É o caso, por exemplo, do arroz integral, que é refinado a arroz branco. Aqui, toda a fibra do arroz já foi retirada. Então, o arroz branco passa a se comportar como um carboidrato simples, apesar de ser um carboidrato complexo e refinado. Isso também ocorre com todos os derivados dos carboidratos refinados, que são farinha de trigo, que temos o derivado da farinha de trigo, que é o pão branco, todas as farinhas, tapioca, cuscuz, todos os derivados refinados. Levando em conta essa velocidade de absorção dos carboidratos, chegamos a dois conceitos importantes: índice glicêmico e carga glicêmica. O índice glicêmico mede a velocidade com que o carboidrato é transformado em açúcar na nossa corrente sanguínea. Então, quanto menor o índice glicêmico, melhor, porque o pâncreas não fará picos de insulina. Existe uma classificação que determina que índice glicêmico abaixo de 55 é considerado baixo, de 55 a 70 é considerado moderado e acima de 70 é considerado alto. Então, por exemplo, o pão francês ele tem um índice glicêmico alto. Quando você ingere um pão francês, o seu pâncreas faz picos de insulina. Quando você ingere, por exemplo, uma batata doce, ela tem um índice glicêmico intermediário. Então, a velocidade com que ela vai ser degradada é menor. Então, o açúcar vai subir menos rapidamente e o pâncreas não fará um pico de insulina menor do que faria com o pão francês.
As frutas são polêmicas, porque apesar de serem naturais, conterem vários nutrientes, elas têm um índice glicêmico relativamente alto, a maioria. Então, se você comer diversas frutas durante um dia, você vai ter vários picos de insulina. Não somente o índice glicêmico importa, mas também a quantidade daquele alimento que você está ingerindo. Então, às vezes você consome um alimento com índice glicêmico baixo, mas em grande quantidade, e isso também é ruim. Por exemplo, às vezes você consome uma bolacha de água e sal. É diferente você consumir uma bolacha de água e sal do que você consumir um pacote de bolacha de água e sal. A partir disso, da quantidade de carboidratos nos alimentos, institui-se o conceito de carga glicêmica. A carga glicêmica é a quantidade de carboidrato ingerida daquele alimento vezes o índice glicêmico. Então, a carga glicêmica relaciona a qualidade, porque ela relaciona o índice glicêmico, e também relaciona a quantidade do alimento. A carga glicêmica ela pode ser classificada em carga baixa, aquela que dá abaixo de 10, carga intermediária, que é de 11 a 19, e carga alta, que é acima de 20. Então, por exemplo, o arroz branco, eu tenho índice glicêmico de 57, que é índice glicêmico intermediário. E a carga glicêmica para 150 gramas de arroz é de 20, então a carga glicêmica é alta. Então, se eu ingerir 150 gramas de arroz branco, eu vou ter uma carga glicêmica de 20. Estarei com um alimento de índice glicêmico intermediário e uma carga glicêmica alta, não é bom. E aí, se eu comer arroz integral, melhora? O índice glicêmico do arroz integral é menor do que o arroz branco. No entanto, a quantidade de carboidratos dele se equivale. Então, se eu comer 150 gramas do arroz integral, eu vou ter um índice glicêmico menor, mas a carga glicêmica ainda assim vai ser alta. Então, o melhor para se evitar picos de insulina é escolher alimentos que tenham baixo índice glicêmico e também baixa carga glicêmica. Muitas pessoas, por não consumirem alimentos industrializados, como refrigerantes, balas, doces, acreditam que têm uma boa alimentação. Mas muitas vezes elas exageram nos alimentos de alto índice glicêmico e alta carga glicêmica. Por exemplo, às vezes a pessoa troca o glúten pela tapioca. A tapioca tem alto índice glicêmico e também alta carga glicêmica. E come grande quantidade desse produto, achando que está tendo uma boa alimentação. E isso não é verdade. Quando ingere tapioca em grande quantidade, ela está fazendo vários picos de insulina e picos consideráveis. Os picos de insulina são lipogênicos, ou seja, armazenam gordura. A gordura armazenada, quando ocorre picos de insulina, é aquela gordura do tipo visceral, aquela gordura abdominal. Os picos de insulina também estão relacionados a diversas outras condições, como acne, diabetes e até mesmo câncer. Fatores que interferem no índice glicêmico são vários. O primeiro deles é aumentar a ingestão de proteínas e gorduras boas. Quando você aumenta a ingestão de proteínas e gorduras boas, por serem alimentos mais complexos de difíceis de digestão, eles aumentam o tempo de esvaziamento gástrico, fazem com que a digestão seja mais lenta e a velocidade de absorção dos alimentos que estão ali sejam mais lentas, incluindo os carboidratos que são ingeridos junto com esses alimentos. O segundo fator que pode alterar o índice glicêmico é o aumento das fibras na alimentação. As fibras solúveis funcionam como uma barreira entre o carboidrato e a parede intestinal, diminuindo a absorção desse alimento. E as fibras insolúveis, elas não são absorvidas e também retardam a absorção do alimento. O segundo fator que interfere no índice glicêmico é a ingestão de fibras. As fibras solúveis, elas formam uma barreira entre o alimento e a parede intestinal, retardando a absorção do carboidrato. E as fibras insolúveis, por não serem absorvidas, também retardam a absorção pelo processo de retardo ali da digestão. As frutas contêm grandes quantidades de fibras, mas elas devem ser consumidas inteiras. Por exemplo, se você consome uma laranja, ela tem um determinado índice glicêmico e uma carga glicêmica. Mas quando você faz um suco, por exemplo, se eu consumir um suco de laranja, o que acontece? Eu estou espremendo a laranja, não vou fazer um suco com uma laranja apenas, preciso de várias laranjas. Então já aumentou a carga glicêmica
E quando você espreme a laranja, eu estou tirando toda a fibra e colocando só o carboidrato. Então o suco de laranja, por exemplo, não só de laranja, mas de todas as outras frutas, ele tem alta concentração de frutose, que é o carboidrato, não tem nenhuma fibra, então tem uma alta carga glicêmica. O terceiro fator que pode influenciar no índice glicêmico é o processo de preparo do alimento. Então, por exemplo, se você tem uma batata inglesa cozida, ela tem um índice glicêmico de 81 e uma carga glicêmica de 13, são altos. É alto índice glicêmico e carga glicêmica intermediária. Se eu assar essa batata ao invés de cozinhar, eu elevo ainda mais o índice glicêmico dela. Por quê? Quando você assa a batata a uma temperatura muito mais alta e você está desidratando a batata. Então aumenta o índice glicêmico desse alimento. Isso acontece também com a batata doce. Quando você, por exemplo, assa a batata doce, o índice glicêmico dela aumenta tanto que pode ser comparado ao índice glicêmico da batata inglesa. Outra forma também é, por exemplo, se você ingerir a batata cozida em rodelas, você vai ingerir menos quantidade de alimento do que se você preparar a batata em uma forma de purê, por exemplo. Não vai alterar o índice glicêmico, é o mesmo. Mas quando você faz o purê, você usa mais batata e você acaba comendo mais. Então, no final do dia, sua carga glicêmica acaba aumentando. Outro fator que influencia o índice glicêmico é o amadurecimento das frutas. Então, quanto mais madura for a fruta, maior o índice glicêmico. Quanto mais verde, menor o índice glicêmico. Por exemplo, a banana verde, ela tem um índice glicêmico baixo. Já a banana madura tem um índice glicêmico elevado. Isso ocorre porque na banana verde tem um carboidrato aqui chamado amido resistente. Esse carboidrato, ele não é digerido pelo nosso organismo. Então, quando você ingere uma banana verde, você vai conseguir digerir menos carboidrato, porque você não está digerindo o amido resistente, do que quando você ingere uma banana madura. A banana madura, o processo de amadurecimento, transforma o amido resistente em amido normal. Então, quando você ingere uma banana madura, você está ingerindo toda aquela carga glicêmica, todo o carboidrato, e esse amido todo é digerido. O cozimento também interfere no índice glicêmico. Então, quanto maior o tempo de cozimento de um alimento, maior é o índice glicêmico. Isso ocorre com alguns tubérculos, batata, a batata doce, também com cereal, como arroz, e algumas leguminosas. Por quê? Quando você está cozinhando o alimento, vai destruir o amido resistente existente nesse alimento. Então, quanto maior o tempo de cozimento, maior a destruição desse amido resistente. Se ocorrer de você cozinhar o alimento e não utilizar naquele momento, guardar na geladeira, por exemplo, fazer um resfriamento, faz com que o alimento ganhe outro tipo de amido resistente. Então, por exemplo, é melhor você ingerir um alimento que já foi para a geladeira, passou algum tempo e já foi para a geladeira, do que você consumir o alimento ali cozinhado na hora. Mas se eu tirar da geladeira e resolver reaquecer esse alimento? Quando você faz o reaquecimento desse alimento que estava na geladeira, você perde uma parte do amido resistente que ele criou, mas não perde tudo. Então, ainda assim, continua sendo melhor colocar na geladeira e reaquecer, ingerir esse alimento, assim ele tem um índice glicêmico menor, que se você ingerir o alimento saindo direto do cozimento. O que é o amido resistente? O amido resistente é um tipo de amido que não é digerido pelo nosso organismo. Então, quando ingerimos amido, ele é digerido e a gente absorve glicose, gerando picos de insulina. O amido resistente, por ele não conseguir ser digerido, porque o nosso organismo não tem enzimas que consigam digeri-lo, ele não vai ser absorvido, não vai gerar picos de insulina. O que acontece com esse amido? Ele vai pelo trânsito intestinal e vai parar no intestino grosso. Lá no intestino grosso nós temos as bactérias, as boas e as ruins. E ele vai servir de alimento para as bactérias boas, aumentando a proliferação dessas bactérias. Então, o amido resistente é um tipo de alimento prebiótico. Existem 4 tipos de amido resistente. O primeiro deles é o amido resistente tipo 1, o amido fisicamente inacessível. Por que fisicamente inacessível? É um amido que ocorre em leguminosas, cereais, em alguns grãos e algumas sementes. Esse amido ele fica trancado
dentro da parede celular do alimento. Então ele fica inacessível porque a parede celular é formada de celulose. O nosso organismo também não consegue quebrar a celulose. Então a gente não consegue acessar esse amido que está ali dentro, ele não vai ser digerido e nem absorvido. O amido resistente tipo 2 é aquele que ocorre na banana verde e na fécula de batata. Esse amido se chama amilose. É um amido extremamente difícil do nosso organismo digerir. Mas quando ele sofre aquecimento, ele muda a sua estrutura e aí o organismo consegue digerir, porque ele se torna um amido comum. O amido resistente tipo 3 é também chamado amido por retrogradação. É aquele que ocorre depois que se faz o cozimento de um alimento e se coloca em refrigeração. Então ocorre uma alteração na estrutura do amido, o tornando resistente. Ele pode ocorrer em algumas leguminosas, também em alguns cereais, por exemplo, ocorre no arroz, pode acontecer no feijão, também na batata. Onde podemos encontrar o amido resistente? O amido resistente do tipo 2 pode ser encontrado em batatas, mandiocas, nos tubérculos em geral e também na banana verde. Então, por exemplo, quando a pessoa consome a banana verde e às vezes aquece para ficar mais palatável, ela está perdendo o amido resistente. Aqui também temos a fécula da mandioca, que é o polvilho doce. Quando ele é consumido in natura, tem amido resistente. Ou usado no preparo de algum alimento, por exemplo, o pão de queijo, ele já perdeu o amido resistente. Também podemos encontrar no feijão, por exemplo, amido resistente tipo 1. E você pode encontrar também o amido resistente tipo 3, aquele por retrogradação. Quando você cozinha feijão e põe na geladeira, ele também adquire esse tipo de amido. Como podemos escolher bons carboidratos? Seria interessante avaliar o índice glicêmico e a carga glicêmica dos carboidratos. Mas, no geral, as orientações são as seguintes. Os carboidratos refinados devem ser abolidos do seu dia a dia, como pão branco, arroz branco, as farinhas brancas, doces, refrigerantes, biscoitos, pratos congelados, industrializados também, comidas prontas, margarinas, todas têm carboidratos. Cereais integrais podem ser consumidos desde que com moderação. Arroz integral, pão integral, a linhaça, a chia. As frutas devem ser consumidas com moderação e depende também do seu objetivo. Se for perder peso ou controlar o diabetes, por exemplo, elas devem ser consumidas em pequena quantidade. As frutas que têm menor índice glicêmico são o abacate e o coco. Além de eles terem índice e carga glicêmicos baixos, eles têm também uma grande quantidade de gorduras boas. Além deles, as frutas que têm baixo índice glicêmico e carga glicêmica são o limão e as frutas vermelhas, como amora, morango, mirtilo e framboesa. As outras frutas têm índice glicêmico e carga glicêmicas de moderado para alto. Quando consumidas, devem ser consumidas preferencialmente com a casca ou com a fibra, jamais serem consumidas em forma de suco. Quanto aos laticínios, o leite de vaca não é recomendado pelo alto teor de lactose, mas os derivados do leite podem ser consumidos, porque já são fermentados e esse teor de lactose é bastante diminuído. Tem-se a opção de se consumir leite vegetal, leite de amêndoa, que tem uma quantidade menor de carboidrato. As leguminosas costumam ter índices intermediários para altos de carboidratos, mas elas costumam ter mais amido resistente do que os cereais. Os vegetais fibrosos têm mais celulose, então a celulose não é digerida. Esses vegetais, então, costumam ter baixos índices glicêmicos e cargas glicêmicas. São ideais, porque são as fibras, são ideais para o consumo. Os tubérculos já têm mais amido. Quanto mais macio o vegetal, quando você cozinha que fica macio, mais amido ele tem. São o caso dos tubérculos. Então já tem índice glicêmico e carga glicêmicas de intermediários para alto. As oleaginosas, que são nozes e castanhas, elas têm uma quantidade de carboidrato moderada, mas em compensação tem bastante fibra e gorduras boas. Então o índice glicêmico delas tende a ser baixo. São ótimas fontes nutritivas e devem ser consumidas também, mas com moderação. É difícil extrapolar a quantidade diária de carboidratos apenas com alimentos naturais.
A maior parte dos carboidratos da nossa dieta provém de alimentos industrializados e processados, que às vezes a gente não imagina que contém açúcar. Exemplo deles são os molhos prontos e os ketchups, por exemplo, tem grande quantidade de açúcar. Também os embutidos, quanto mais processado, maior quantidade de açúcar na produção deles. Bacon, salsicha, mortadela, presunto, então deve ficar atento. Os cafés especiais também podem conter grande quantidade de carboidrato, aqueles que são adicionados chantilly, chocolate. Os cafezinhos tradicional não, tem baixo índice glicêmico e pequena quantidade de carboidrato. Também os iogurtes comprados em supermercados, eles podem ter grande quantidade de açúcar, principalmente aqueles com calda. E por último, aquelas carnes preparadas podem conter grande quantidade de carboidratos e também gorduras hidrogenadas, como aqueles nuggets, aquelas carnes empanadas que a gente compra pronta. Espero que esse vídeo tenha sido útil e que te ajude a fazer melhores escolhas daqui para frente. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.